A oração já foi atendida no momento em que você a imaginou. O atraso está apenas na sua mente. Neville Goddard. Você já parou para pensar que o que você mais deseja, seja prosperidade, saúde, um relacionamento ou qualquer mudança, já existe para você neste exato momento? Essa ideia pode parecer absurda, mas é exatamente o que Neville Goddard ensinava. Ele dizia que o milagre não é algo que virá, não é uma possibilidade futura, não depende de tempo cronológico. O milagre já aconteceu no instante em que você o imaginou com sentimento. A mente humana, condicionada pela lógica do mundo, insiste em colocar etapas, obstáculos, prazos e condições. É por isso que você ouve pessoas dizendo: um dia eu vou conquistar, quando eu for mais merecedor, quando eu tiver mais dinheiro, quando a vida permitir. Essa linguagem, repetida ao longo dos anos, constrói uma prisão invisível chamada espera. E é essa espera que sabota a manifestação. Veja a diferença. Quando você afirma vai acontecer, você automaticamente cria uma distância entre você e o que deseja. Você coloca a realização em um futuro que nunca chega, porque cada vez que o amanhã se apresenta, você repete a mesma frase: vai acontecer. E assim, você eterniza o estado de espera. Neville desmascara esse ciclo com uma clareza impressionante. O tempo psicológico é uma ilusão. É a mente que inventa o atraso. É a mente que cria a distância. O universo não trabalha com calendário. Deus não mede sua vida em cronômetros. O que existe é o estado que você assume agora. E aqui está a chave: o universo sempre diz sim. Se você diz, eu sou pobre, mas vou ser rico um dia, o universo responde sim, e você continua sendo pobre, esperando o futuro. Se você diz, eu não tenho, mas espero que aconteça, o universo responde sim, e você continua não tendo, apenas esperando. Mas se você declara, eu já sou abundante, eu já sou provido, eu já sou aquilo que desejo ser, o universo responde com o mesmo sim, e a realidade começa a refletir esse estado. O problema não é Deus, não é a vida, não é o mundo. O problema é que você mesmo está criando o atraso ao sustentar a ideia de que precisa esperar. Pare um instante e reflita. Quantas vezes, nos últimos anos, você adiou sua vida porque acreditou que não era a hora? Quantos sonhos você guardou em gavetas porque se convenceu de que precisava primeiro ter dinheiro, ou aprovação, ou segurança? E enquanto isso, a vida foi passando, os dias foram se acumulando, e o futuro nunca chegou. Essa é a armadilha do tempo psicológico. Você vive como se a vida estivesse sempre no amanhã, e esquece que a única hora que existe é agora. E aqui está a revelação mais profunda: o milagre já aconteceu, mas você o colocou na prateleira do futuro. Você decidiu acreditar que ainda não é, ainda não tem, ainda não pode. E a vida, como espelho fiel da consciência, não pode te dar o que você insiste em negar. Neville insistia que a lei é simples: assuma o sentimento do desejo realizado. Não amanhã, não daqui a um ano, não quando der certo. Agora. Se o que você busca é prosperidade, sinta-se próspero agora. Se é saúde, sinta-se saudável agora. Se é amor, sinta-se amado agora. Isso não é fingimento. É criação consciente. E aqui está o paradoxo que choca muita gente: enquanto você insiste em esperar, você bloqueia. Mas quando você assume que já é, você libera. É como alguém tentando ouvir uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência errada, por mais que espere, a música nunca virá. Mas basta girar o dial e a música já está ali, sempre esteve. O milagre é essa música, não é que vai tocar, é que já está tocando. A questão é se você está disposto a sintonizar agora. Mas eu sei, sua mente pode estar gritando neste momento: mas eu não vejo nada mudando. Minha conta continua vazia, minha saúde continua frágil, meus problemas continuam reais. E é exatamente aí que você precisa dar o salto de fé. O erro está em acreditar que o mundo visível é a causa. Mas, como Neville ensinava, o mundo visível é apenas o reflexo. A causa é sempre a consciência. Se você espera que o reflexo mude para só então mudar sua consciência, você estará preso para sempre. O espelho só reflete o que já é. Você não pode ficar de frente ao espelho com um semblante triste e esperar que o reflexo sorria primeiro. Você precisa sorrir primeiro. A mudança começa dentro, e o mundo responde. Por isso, hoje, eu quero te dar um choque de realidade. A sua espera é uma mentira.
Você criou a espera porque não teve coragem de assumir o que já é. E enquanto você continuar esperando, continuará adiando. Mas se você decidir agora, neste instante, sentir que já é, que já tem, que já vive, verá a vida começar a se dobrar diante dessa identidade. E antes de seguirmos mais fundo nessa revelação, eu quero que você faça um compromisso. Se essa mensagem já fez sentido para você até aqui, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Porque cada vez que você espalha essa verdade, você não apenas ajuda outras pessoas, mas reforça em si mesmo a consciência de abundância. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa espera é desmascarada na prática, e como você pode, de uma vez por todas, parar de empurrar o milagre para o futuro e começar a viver o agora. Você já percebeu que toda vez que fala um dia, quando eu puder, quando der certo, você empurra sua própria vida para fora do agora? É como se estivesse dizendo para Deus: eu não acredito que já é meu. Eu prefiro viver de esperança. E não há nada mais cruel do que confundir esperança com fé. A esperança coloca no futuro. A fé coloca no presente. A esperança diz: eu vou conseguir. A fé diz: eu já sou. E o universo responde sempre aquilo que você assume como verdade. Neville afirmava com toda convicção: o mundo é a sua consciência objetivada. Não há nada além daquilo que você é em imaginação. Isso significa que, se você continua esperando, sua consciência é de quem ainda não tem. E o que acontece? O mundo reflete exatamente isso: ausência, falta, escassez. Talvez você esteja pensando: mas eu já declarei tantas vezes que tenho, e nada aconteceu. E é aqui que precisamos separar a mecânica da lei da ilusão do ego. Dizer eu tenho apenas com palavras, sem sentimento, é como pintar a fachada de uma casa podre. Por fora parece novo, mas por dentro tudo continua caindo. A chave não está nas palavras, mas no estado interior. Você precisa se vestir internamente daquilo que deseja ser. Precisa sentir como se fosse verdade agora. É esse sentimento que move o invisível, que rasga a cortina do tempo psicológico e faz o milagre aparecer na sua frente. E aqui está a parte mais dura. Enquanto você insiste em reclamar, em se lamentar, em olhar para circunstâncias visíveis e repeti-las, você está assinando diariamente o contrato da escassez. Cada vez que olha para sua conta bancária e diz não tenho, você reforça a realidade de não ter. Cada vez que olha para o seu corpo e diz estou doente, você reforça a identidade de doença. Cada vez que olha para sua solidão e diz ninguém me ama, você reforça a realidade de rejeição. É como se estivesse regando uma árvore morta e depois reclamando porque ela não floresce. O segredo não é olhar para o que está e declarar aquilo como definitivo, mas olhar para dentro e assumir o estado que quer ver fora. Pense em quantas vezes você mesmo já criou pequenos milagres sem perceber. Aquela vez que você desejou intensamente encontrar alguém e, do nada, essa pessoa surgiu. Aquela situação impossível que, de repente, se resolveu de uma forma que você não esperava. Esses não foram acidentes. Foram momentos em que, sem perceber, você se alinhou ao estado de já ter. A espera é apenas o intervalo que você cria entre o desejo e a aceitação. É o espaço em que a mente diz: ainda não aconteceu. Mas se você fechar esse intervalo, se você decidir que já é, a manifestação se precipita. Imagine alguém que planta uma semente. Se essa pessoa ficasse todos os dias cavando a terra para ver se a semente cresceu, o que aconteceria? Mataria a semente. Mas quem confia no processo rega, cuida, protege, e sabe que a vida já está acontecendo, mesmo que invisível. Assim é com seus desejos. No momento em que você os planta em sua imaginação, eles já começaram a crescer. Mas se você duvida, cava, reclama, você mesmo destrói o processo. E aqui vai uma revelação poderosa: o que você chama de espera é apenas resistência. É a sua dificuldade de aceitar que pode ser tão simples. É o seu ego gritando: não pode ser assim, tem que demorar, tem que ser difícil, eu tenho que merecer. Mas a verdade é outra: a vida não te dá pelo esforço, mas pelo estado que você assume. Quando você entender isso, não vai mais precisar mendigar do universo. Você não vai mais perder noites em claro implorando por respostas. Vai simplesmente assumir, sentir e descansar na certeza. E quando você descansa, quando solta, o milagre se revela. E não pense que isso é apenas teoria. Neville desafiava seus alunos a colocarem em prática:
a escolherem algo simples, algo pequeno, e assumirem como já feito. Ele sabia que, uma vez que você vê a lei funcionando, nunca mais consegue duvidar. Porque não é sobre acreditar cegamente, é sobre experimentar. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso de forma prática? Como eu paro de esperar e começo a viver como se já fosse? A resposta é: pratique a sensação. Não é sobre repetir frases sem vida, mas sobre se colocar mentalmente no lugar. Feche os olhos e imagine-se já vivendo o que deseja. Sinta o ambiente, ouça os sons, veja as cores, perceba os detalhes. Mas, acima de tudo, sinta a emoção. Se é riqueza, sinta a segurança e a liberdade. Se é saúde, sinta o alívio e a vitalidade. Se é amor, sinta o calor e a companhia. Quanto mais real essa experiência interna se tornar, mais rápido o mundo externo começará a se reorganizar para refletir. E, para quebrar a resistência da sua mente, você precisa se lembrar constantemente: o milagre já aconteceu. Não vai acontecer, não está a caminho. Já é. O resto é você criando a espera. E aqui eu quero te convidar a um desafio. Antes de dormir hoje, escolha um desejo, algo que seu coração anseia, e pratique por alguns minutos a sensação de já realizado. Não peça. Não suplique. Apenas assuma que já é. E repita isso por 7 noites. Você vai perceber sinais, movimentos, situações que antes pareciam impossíveis começando a se abrir. E quando acontecer, você vai entender que o atraso nunca existiu. E se até aqui essa mensagem já abriu seus olhos, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Sua interação é o que faz esse conteúdo alcançar mais pessoas que estão presas na ilusão da espera. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais em como transformar essa prática em estilo de vida, e você vai perceber que não precisa mais viver de esperança, mas de fé ativa, criadora, presente. O maior erro das pessoas é pensar que essa consciência do já é apenas um exercício pontual, algo que você faz 5 minutos por dia. Mas a verdade é que Neville nunca falou de prática como ritual mecânico. Ele falava de estado de consciência, de algo que você veste e carrega em cada momento da sua vida. Você pode imaginar algo durante alguns minutos, mas se passar o resto do dia reclamando, olhando para as circunstâncias e reforçando a ausência, adivinha o que vai prevalecer? O estado de reclamação. A lei não responde ao instante isolado, mas ao estado dominante. E aqui está o segredo que diferencia os que veem resultados daqueles que permanecem presos no ciclo da espera. Os primeiros decidem viver como se já fosse verdade, ainda que nada externo confirme. Pense nisso. Se você ganhasse na loteria hoje, você precisaria esperar ver o dinheiro cair na sua conta para se sentir rico? Não. A notícia sozinha já transformaria sua percepção. Você ainda não teria tocado um centavo, mas a certeza já mudaria sua postura, sua respiração, suas decisões. É exatamente isso que Neville ensina: a certeza muda tudo, mesmo antes da manifestação física. Mas aqui entra um ponto delicado: como manter essa certeza quando as circunstâncias gritam o contrário? Como não desmoronar quando a realidade visível parece zombar de você? A resposta é: treinando a imaginação. Não se trata de negar a realidade, mas de não se curvar a ela. O mundo visível é apenas reflexo. Se você continua olhando para o espelho e esperando que ele sorria primeiro, você vai se frustrar. Mas se você entende que o reflexo é consequência, você assume a postura de quem lidera. E aqui vai um exercício prático que Neville chamava de living in the end, viver no fim. Escolha uma situação que deseja transformar. Agora, em vez de pensar no caminho, imagine-se já no resultado final. Se deseja um novo emprego, não imagine a entrevista. Imagine a comemoração, o abraço de alguém dizendo: parabéns, você conseguiu. Se deseja um relacionamento, não imagine o primeiro encontro. Imagine-se já casado, já vivendo a vida que deseja, sentindo o calor da presença. Se deseja saúde, não imagine os remédios ou consultas. Imagine-se já correndo, já viajando, já vivendo com vitalidade. O erro da maioria é gastar energia com os meios. Mas a lei responde ao fim. Porque quando você assume o fim como realidade, os meios se alinham sozinhos. E sabe o que é mais impressionante? Quando você vive no fim, sua mente encontra paz. Você para de correr atrás, de se preocupar com o como, e descansa na certeza de que já é. E esse descanso não é passividade. É poder.
Porque é no descanso que a fé se consolida. Quantas vezes você se sentiu preso na ansiedade, tentando controlar cada detalhe? Isso só prova que você ainda está vivendo na espera. Mas quando você solta, quando decide descansar na certeza, algo muda. É como se uma porta invisível se abrisse, e as coisas começassem a fluir. Neville dizia: não aceite como verdadeiro nada que negue a realização do seu desejo. Isso significa que, se algo fora de você tentar te convencer de que não é possível, você não discute, não entra em pânico. Você apenas rejeita internamente e volta para o estado de já realizado. Esse é o treino diário: vigiar sua mente, vigiar suas palavras, vigiar seus sentimentos. E talvez você pense: mas isso parece difícil, parece cansativo. Eu te digo: difícil é viver esperando. Difícil é viver adiando a vida. Difícil é gastar anos repetindo as mesmas desculpas. A prática de assumir o já é pode até exigir disciplina no início, mas logo se torna natural. Você começa a perceber que não precisa mais se convencer, porque o estado de certeza passa a ser sua segunda pele. E para fixar ainda mais isso, quero te dar outro exercício poderoso: o agradecimento antecipado. Toda noite, antes de dormir, agradeça por aquilo que deseja como se já fosse real. Não é agradecer pedindo, é agradecer possuindo. Se deseja riqueza, diga: obrigado pela abundância que já é minha. Se deseja amor, diga: obrigado pelo relacionamento maravilhoso que já vivo. Se deseja cura, diga: obrigado pela saúde perfeita que já desfruto. Esse simples ato muda sua vibração porque obriga sua mente a entrar no estado de posse. E quando você dorme nesse estado, o subconsciente registra como realidade. E o subconsciente é o verdadeiro responsável por manifestar no mundo externo. Agora, quero que você reflita: quantas vezes você adormeceu preocupado, repetindo escassez, reforçando medo? Não percebe que está semeando exatamente o que não deseja? A noite é o momento mais sagrado, porque é quando sua mente consciente se cala e o subconsciente assume o comando. Se você entrar no sono com a consciência da espera, vai acordar no mesmo ciclo. Mas se entrar no sono com a consciência do já realizado, vai acordar em uma nova vibração. E aqui vai meu convite: decida que hoje é o último dia em que você alimenta a espera. Decida que, a partir de agora, você não vai mais empurrar sua vida para o amanhã. Que cada vez que sua mente tentar dizer vai acontecer, você vai responder: já aconteceu. Que cada vez que sentir a tentação de reclamar, você vai substituir por gratidão antecipada. E que cada vez que olhar para a realidade externa, você vai lembrar: ela é apenas reflexo, e não causa. O milagre não está em algum ponto distante da linha do tempo. O milagre está aqui, agora, esperando que você apenas aceite. E se você aceitar, verá portas se abrindo, situações se movendo, pessoas surgindo, caminhos se formando. Não porque você esperou, mas porque você decidiu viver no estado de já realizado. E se até aqui essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, eu peço: curta este vídeo, comente a frase "o milagre já aconteceu" e se inscreva no canal. Porque quanto mais você participa, mais você reforça essa consciência, e mais pessoas podem acordar para essa verdade. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como Neville aplicava isso de forma radical, e como você pode, de uma vez por todas, transformar cada área da sua vida parando de esperar e começando a viver como se já fosse. Uma das maiores forças dos ensinamentos de Neville é que eles não ficam no campo das ideias. Eles são práticos. São aplicáveis. São para o dia a dia. E talvez você esteja aí, ouvindo tudo isso, pensando: mas será que realmente funciona? Será que não é só filosofia bonita? Pois bem, eu quero que você escute com atenção agora, porque eu vou compartilhar histórias que parecem absurdas, mas que foram testemunhadas e registradas. Neville falava muito sobre pessoas comuns que, ao aplicarem a lei da Assunção, viram o impossível acontecer. E não estou falando de pequenas coisas. Estou falando de curas instantâneas, de fortunas que apareceram do nada, de relacionamentos restaurados depois de anos. Uma mulher, por exemplo, escreveu para Neville dizendo que o filho estava no corredor da morte, condenado, sem chance de recurso. Ela decidiu aplicar o método da imaginação criativa, que Neville chamava de living in the end. Todas as noites, antes de dormir, ela imaginava o filho em casa, livre, abraçando-a, rindo ao redor da mesa. Não pedia,
não mendigava. Ela assumia que já havia acontecido. Poucas semanas depois, o caso foi revisado e, por um detalhe jurídico improvável, a sentença foi revertida. O filho voltou para casa. Neville dizia: a lei não falha. O que você sustenta no seu interior, o mundo exterior é obrigado a refletir. Outro caso famoso foi de uma senhora que vivia em completa pobreza. Ela decidiu, inspirada por Neville, imaginar todas as noites que vivia em abundância. Ela se via comprando roupas novas, se via viajando, se via cercada de fartura. Não como desejo futuro, mas como se fosse realidade presente. O resultado: uma herança inesperada de um parente distante, que transformou sua vida do dia para a noite. Neville contava isso para provar que não é o como que importa, mas o estado que você sustenta. E eu sei o que você está pensando, mas isso são histórias antigas, será que funcionaria hoje? Deixe-me te contar, até hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo aplicam esses mesmos princípios e testemunham resultados extraordinários. Pessoas que conseguem empregos sem sequer enviar currículos, porque assumiram que já eram contratadas. Pessoas que manifestaram curas que a medicina considerava impossíveis. Pessoas que saíram de dívidas enormes para viver em liberdade financeira, porque decidiram parar de reclamar e assumir o estado de já abundante. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? Uma decisão simples: parar de esperar e começar a viver no já é. Talvez, nesse momento, você esteja lembrando das vezes em que esperou e nada mudou. Mas pare e seja honesto consigo mesmo. Você realmente viveu como se já fosse real, ou apenas desejou com medo, pedindo como quem mendiga ao universo? Porque existe uma diferença gritante entre pedir e assumir. Quem pede, espera. Quem assume, descansa. Quem pede, se coloca na posição de falta. Quem assume, se coloca na posição de posse. E aqui vai algo que pode até soar duro: se você continua pedindo, você continua afirmando que não tem. E se continua afirmando que não tem, como poderia ter? É por isso que Neville insistia: não aceite como verdadeiro nada que negue a realização do seu desejo. Agora, quero que você imagine a sua vida transformada. Mas não como sonho distante. Quero que você se veja lá. Veja-se vivendo já a abundância, o amor, a paz, a saúde. E entenda, isso não é jogo de criança. Isso é lei espiritual. É ciência da mente aplicada. E talvez você diga: mas eu não consigo sentir ainda. A resposta é: treine. Ninguém aprende a tocar um instrumento no primeiro dia. Ninguém corre uma maratona sem treinar antes. Sua imaginação também precisa de treino. E quanto mais você praticar o estado do já é, mais real ele vai se tornar dentro de você. E quando ele se torna real dentro, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir. Lembre-se, você não precisa de prova externa para acreditar. Você precisa acreditar para que a prova externa apareça. Isso é viver pela fé, e não pela vista. E aqui eu quero fazer uma pausa rápida para te pedir algo. Se esse vídeo está abrindo seus olhos, curta agora, deixe o like, escreva nos comentários eu já sou e se inscreva no canal. Essa é a sua forma de dizer: eu assumo, eu participo, eu manifesto. Voltando às histórias, quero te mostrar um detalhe que Neville sempre reforçava: não importa o tamanho do desejo, a lei funciona igual. Para o universo, manifestar uma xícara de café ou uma fortuna é o mesmo processo. É apenas sua mente que coloca dificuldade, porque você se deixa intimidar pelo tamanho. Mas a lei não conhece dificuldade. Ela só responde ao estado de consciência. Por isso, a pergunta que você precisa se fazer não é quando vai acontecer, mas sim: estou vivendo como se já fosse. Essa é a chave. É ela que separa os que vivem milagres dos que vivem esperando. E aqui vai mais um exemplo radical. Neville contava de um homem que, falido, decidiu imaginar-se escrevendo cheques de altos valores para outras pessoas. Ele não apenas desejava ter dinheiro, ele se via como alguém já rico, já generoso, já transbordando. Pouco tempo depois, negócios começaram a aparecer, oportunidades surgiram, e em poucos anos ele se tornou milionário. Tudo começou com uma decisão: parar de olhar para a escassez e assumir o estado de já próspero. E a pergunta que eu te deixo é: até quando você vai viver na espera? Até quando você vai olhar para fora buscando sinais, quando tudo já está dentro de você? Neville dizia: não espere por um sinal. Seja o sinal. Ou seja,
Viva já como quem possui, e o mundo não terá outra escolha a não ser se curvar diante da sua certeza. Neville dizia algo que parece simples, mas que carrega uma profundidade infinita: não existe futuro. Tudo acontece agora. Essa frase é como uma bomba espiritual. Ela destrói a ilusão de que algo precisa acontecer amanhã para que você viva em plenitude hoje. Mas por que insistimos tanto em esperar? Porque fomos condicionados a acreditar que a vida é uma fila, que primeiro sofremos, depois recebemos. Fomos ensinados a adiar a felicidade, a condicionar nossa paz a um evento externo. Quando eu casar, serei feliz. Quando eu tiver dinheiro, terei paz. Quando eu comprar minha casa, vou descansar. E assim passamos a vida inteira adiando. Só que a verdade é brutal: se você não consegue ser agora, não será nunca. Porque não é o dinheiro que traz a paz. É a paz interior que manifesta o dinheiro. Não é o amor que chega e te faz se sentir digno. É você se sentir digno que abre espaço para o amor entrar. Não é o sucesso que constrói sua identidade. É sua identidade que gera o sucesso. E aqui está o grande segredo: o milagre não acontece quando o mundo muda. O milagre acontece quando você muda. Quando você troca a frequência da espera pela frequência do já realizado, tudo ao seu redor se realinha. Imagine alguém plantando uma semente, e, em vez de confiar, cavando todos os dias para ver se está crescendo. Isso é o que fazemos quando esperamos sinais, quando pedimos de novo e de novo. Mas quem confia, planta, rega e sabe: já está acontecendo, mesmo que os olhos ainda não vejam. E talvez agora você esteja percebendo que o único atraso na sua vida é a sua mente. Você é quem cria a distância. Você é quem projeta o amanhã. Mas Deus, o eu sou em você, não conhece amanhã. Ele só conhece o agora. Neville dizia: você já é aquilo que busca. Se não fosse, não poderia buscá-lo. Isso é de cair o queixo. Porque significa que o desejo não nasce do vazio, ele nasce da memória do que você já é no eterno agora. O que você chama de sonho é apenas a sua verdadeira essência batendo a porta, pedindo para se expressar. E então eu te pergunto: por que esperar? Por que continuar vivendo no estado de mendigo, quando você pode se levantar hoje e viver como rei? Por que continuar pedindo esmolas ao universo, quando você é a própria fonte que gera abundância? Olhe para dentro. O que você mais deseja hoje? Saúde, amor, dinheiro, paz. Agora se pergunte: como seria viver como se já fosse meu? E não apenas pense. Sinta. Imagine a alegria, o alívio, a gratidão de já possuir. Entre nesse estado. Permaneça nele. E o mundo externo será obrigado a refletir. Esse é o chamado de hoje. Pare de viver no futuro e comece a viver no agora. Porque a espera é a maior prisão da humanidade. É ela que rouba sua fé, que drena sua energia, que te mantém correndo atrás do vento. E aqui eu faço a última chamada. Se esse vídeo falou com você, se você sentiu a chama acender dentro de você, curta agora, comente "eu assumo já é" e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua interação não é só apoio ao canal, é a sua forma de declarar ao universo: eu me posiciono, eu aceito, eu manifesto. Antes de encerrar, quero que você leve essa verdade tatuada na mente. O milagre já aconteceu. A vida que você deseja já existe em você. A espera é uma ilusão, uma cortina de fumaça. Quando você atravessa essa cortina e assume o já é, não há nada nem ninguém que possa impedir sua manifestação. Neville dizia: o estado de consciência em que você habita é o único responsável pela sua vida. Então escolha hoje. Habite o estado do realizado. Habite o estado da abundância. Habite o estado do amor. Não espere mais. Porque cada segundo de espera é um segundo de milagre desperdiçado. E quando terminar esse vídeo, não volte para a velha mente que reclama, que duvida, que espera. Levante-se. Caminhe pela sua casa como quem já é. Deite-se esta noite como quem já possui. Fale consigo mesmo como quem já venceu. E veja como tudo começa a se dobrar diante de você. O milagre não está vindo. O milagre não vai acontecer. O milagre já está aqui. E agora, cabe a você viver nele.